have been sharing together. The first few weeks, we talked about the texture of meditation practice. We talked about the physical posture that is supportive. And then we talked about a light and playful attitude. When we sit down, we sit. We are more present in the moment. It's a kind of a more light and playful approach than heavy-handed, I must do, it must be this way. That's not going to work. That kind of backfires for many of us. It causes a lot of stress and tension. So then we cannot really sit in a relaxed and focused way. So then I've talked about shamatha and the importance of shamatha. And now this last week or so, then we've been talking about vipassana. What's the difference between vipassana and shamatha and how to bring them together? So to understand the Buddha Dharma, the Buddha's teachings, a person must, what I feel anyway, must or needs to meditate under the guidance of a teacher and be properly trained in vipassana. It's not something that we can just play with without clear guidance as to what we're doing and how to do it. Without an understanding of vipassana, then the discoveries of the Buddha's teachings, such as the Four Noble Truths or egolessness, it cannot be completely apprehended or experienced. It's just not possible. I've seen people experiment without a teacher, and it's very much like a blind person trying to find their way out of a field. You know, they can't see which is the way out. They can't go in the right direction. So this is why we need a teacher who will guide us, who gives us advice on what to practice and what to avoid. It's so helpful. It also wastes. Usually we waste so much time running around a spiritual supermarket and never making a commitment to practice anything. So here I'm introducing you to different approaches of the Buddha's teachings, different ways to look at things, different possibilities of practice so that you can see more clearly. Here we're continuing with the practice and the meaning of vipassana. Então, eu voltarei a perguntar a respeito dos feedbacks no final do ensinamento. E para verificar, né, que nós tenhamos clareza sobre o que eu pedi para vocês. Não olhem para as condições externas como respostas. Olhem internamente. E nas últimas semanas, nós tratamos a respeito da textura da prática da meditação, nós analisamos a respeito da postura física, que é o apoio, o suporte para a nossa prática.
Nós tratamos também a respeito da atitude brincante e leve que nós devemos ter com relação à nossa prática. Quando nós sentamos, nós estamos presentes no momento, e o estar presente no momento é uma atitude leve, brincante, suave. Não deve ser rígida, como eu tenho que ficar sentado, eu devo fazer isso. Não deve ser algo opressor, tem que ser algo leve. E nós simplesmente sentamos de modo focado e relaxado. Nós tratamos a respeito de shamatha e tratamos a respeito de vipassana. E tecemos comentários também a respeito da diferença de shamatha e de vipassana e de como nós devemos trabalhar com elas juntas na nossa prática e na nossa vida diária. Para trabalharmos com o Buda Dharma, nós precisamos meditar também sob a guiatura de um mestre, sob a guiatura e sob a orientação de um professor. Então, nós não devemos cultivar as nossas práticas a esmo, sem alguém que nos oriente. O professor é fundamental porque ele vai nos instruir a respeito do que fazer e de como fazer e de por que fazer. É necessária esse acompanhamento do professor para que nós possamos também compreender as descobertas dos ensinamentos, como, em especial, para nós entendermos Vipassana, como as 4 nobres verdades, a ausência do ego. Eu observo muitas pessoas tentando trilhar o seu caminho espiritual e tentando fazer as suas práticas desacompanhadas de um professor. Vejo muitas pessoas querendo fazer prática sem a guiatura de um professor. E como essas pessoas se comportam? Elas se comportam como cegos em um campo de trigo. Eles, como se os cegos fossem lançados em um campo de trigo, e eles não sabem para onde ir, não sabem em que direção eles devem ir, não sabem como sair dali. A mesma coisa acontece com essas pessoas que vão tentando trilhar o seu caminho sem um professor, porque eles não sabem qual é a direção certa para onde eles devem se dirigir. Além disso, o professor é aquele que tem a experiência vivida e é capaz de aconselhar a respeito do que praticar e do que evitar. Ele tem essa habilidade de ver com clareza o que nós devemos praticar e o que nós devemos evitar. Ele tem a clareza do que está nos impedindo de nós vermos a nossa verdadeira natureza. E geralmente o que é que nós fazemos? Nós perdemos muito e muito tempo no supermercado budista, né? Nós acabamos vendo... No. I didn't say that. No, I said we spend a lot of time in the spiritual supermarket, not the Buddhist supermarket. Ok. Então, fazendo uma correção na tradução. Então, não é supermercado budista, é supermercado espiritual. Então, nós geralmente perdemos muito tempo no supermercado espiritual. Nós acabamos nos abarrotando, né, de muitos livros, muitos vídeos, muitos ensinamentos, muitas práticas, muitos mantras, né, em todo esse supermercado espiritual que existe. 1 bilhão de lives, 1 bilhão de mestres, 1 bilhão de tantas e tantas informações. Nós acabamos... Come on, Carla. Carla, I never said any of that. No, that's all you. That's all Carla. I didn't say that. Ok. So, ela dizendo que try é o meu acréscimo. Carla. Yes, Annie. Carla's teaching today. Yes. All right, then.
Okay. Então, Okay, e nós não Carla. nos I just comprometemos, said de fato, com without. nada. That's it. Ok. That's what I said. That's what Yes. I said. Okay. E nós So não we just don't comprometemos do lado. make a commitment. Uhum. E aqui nós estudamos as práticas para ver com mais clareza. E vamos continuar estudando a prática e o significado de Vipassana. That's it, Tani. Okay. Right. Sorry, Carla. Yeah, Yes, but Tani. you know, Yes. My have interpretation. have to stay on track. Your Yes. interpretation of Yes. what I might have said. All right then. Yes. Okay. So Vipassana practice is divided into various categories. In one system, then Vipassana is divided into what they call lower Vipassana and higher Vipassana. So lower Vipassana is more shamatha type Vipassana, based purely on concentration, and higher Vipassana, we could say, is more inspirational, based on such insight as discovering the meaning of the Four Noble Truths. Okay, Carla. Uhum. Vipassana é dividida em várias categorias. Em um sistema, há a divisão de Vipassana em duas categorias: a Vipassana baixa e a Vipassana elevada. Essa Vipassana baixa, ela é mais parecida com Shamatha, em que se trata essa Vipassana baixa de concentração pura, e ela é mais inspiracional. Ela é mais focada em insights para descobrirmos os significados das 4 nobres verdades. That's Yeah, it. in the other system, in another system, then Vipassana is also divided into two aspects. One aspect being discriminating awareness and immovability. Immovability. So discriminating awareness is the ability to see clearly, and through that clarity to develop definite mindfulness practice. Now, immovability is a kind of absorption in awareness, and is constantly present and stable and cannot move or shift. So different degrees of immovability happen in various stages of shamatha. So immovability is a very powerful experience. It's based on our confidence that we find, or we have found, the correct path, and therefore we cannot forget it. We finally realize that there is no other practice than this. So we have been converted to Vipassana, and we have faith and trust in it. So we have to discover this immovability. I can't even say it, immovability. We have to have confidence in the teachings. And the only way that we
get confidence is by practicing, and we begin to see the truth of the teachings more and more. The truth begins to reveal itself, not because I say it's true. You know, I'm not here to advertise myself as a teacher. You have to find your own teacher. You have to find someone who can really communicate the teachings to you so that you can practice with confidence. And you have devotion because you see how the teachings work. It's not force. You can't have forced devotion or forced confidence. It comes naturally through practicing more and more. Then you see what is true and what is not true. Okay, go on. Em outro sistema de Vipassana, Vipassana também é dividido em dois aspectos. Um aspecto é a consciência desperta discriminativa e um segundo aspecto é a imobilidade. No primeiro aspecto, na consciência desperta discriminativa, a prática de Vipassana diz respeito a ver claramente. E isso vai definir e vai repercutir na atenção plena. Com relação à imobilidade, ao aspecto da imobilidade, quando tratamos de imobilidade, tratamos de estarmos completamente em absorção no estado desperto. Então, estamos completamente absortos nesse estado desperto, e essa absorção é completamente estável e não há possibilidade de mudar ou haver qualquer tipo de ajuste. E a imobilidade é uma experiência poderosa, porque ela é baseada na confiança de que nós encontramos o caminho correto. E que nós vemos que não há nenhuma outra prática além disso. Nós temos fé na prática e confiamos em Vipassana e confiamos nesse ensinamento. E nós temos que ter essa confiança para seguirmos no nosso caminho. Mas essa confiança, ela só é alcançada com a prática. Essa confiança só é alcançada à medida que nós praticamos e que nós realizamos por nós mesmos. Por isso que é muito importante que você encontre o seu próprio professor. Eu não estou aqui fazendo publicidade de mim mesma como professora. Eu não estou aqui fazendo propaganda de mim mesma como professora. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu preciso aconselhar vocês que é muito importante que vocês encontrem o seu próprio professor, para que vocês possam praticar o que ele lhes ensinar com confiança, e você vai ver os resultados da sua prática, e você naturalmente vai desenvolver devoção pelo seu professor, porque você acredita nos ensinamentos dele, e você acredita no exemplo que ele é. E não pode haver uma devoção forçada. Você primeiro precisa praticar mais e mais, e você vai ver o resultado da sua prática e, de fato, ter clareza do que é verdade e do que não é verdade. Então, é muito importante que você seja acompanhado e orientado por um professor. That's it, Tani. What I could understand. Okay. So there are 3 stages of Vipassana, and in the traditional texts, the traditional Buddhist texts, these 3 stages are very important to understand in connection
with Vipassana. The first stage is acting like an infant. The Tibetan for this is Chip Nye Shu. I don't think I need to give you the Tibetan because most of you don't speak Tibetan. So the first stage is acting like an infant or acting like a child. And the second stage is equal taste. In Tibetan, this is called Ro Nyam. And the third one is seeing things as they are. So these are three important stages in Vipassana practice. Once again, the first one is acting like an infant or acting like a child. The second one is equal taste. And the third one is Teshin Migpa, or seeing things as they are. All right, Carla. Há 3 estágios de Vipassana. Nos textos budistas tradicionais, esses 3 estágios são muito importantes. E é extremamente útil nós compreendermos esses 3 estágios e observarmos como eles agem em conjunto na prática de Vipassana. O primeiro estágio é agir como um infante, que é Chitnye Shu, a tradução em tibetano, que significa agir como criança. O segundo estágio diz respeito a um gosto equânime, um sabor equânime, que em tibetano é Roal Nyam. E o terceiro estágio é ver as coisas como elas são, que em tibetano é Ching Ningpa. Então, esses 3 estágios, repetindo, o primeiro estágio é agir como um infante ou agir como uma criança. O segundo estágio é o gosto equânime, ou o saborear com equanimidade. E o terceiro estágio é ver as coisas como elas são. All right. So let's look at the first one, acting like an infant. Chipa means infant, and cho means acting, and nye means being closer to it. So chipa nyecho means acting like an infant. So the level of meditation experience, acting like an infant. Chipa Necho is the first glimpse of Vipassana. And this is like teaching a child to walk. Chipa Necho develops from the very intense shamatha practice, which brings up what are called visions of emptiness. All right, Carla. Please be patient. If you don't understand this now, then listen to the whole teaching and contemplate it, and it will become clearer. Tenham paciência. Se no primeiro momento vocês não compreendem na totalidade, depois vocês escutam novamente e contemplam, e cada vez vai se tornando mais e mais claro. Então, tratando a respeito do primeiro estágio de Vipassana,
O primeiro estágio é agir como uma criança, agir como um infante. Chipa significa criança, Nie significa agir e Sho significa como tal. E então, esse primeiro estágio é o primeiro lampejo de Vipassana. É como ensinar uma criança a andar. E ele se desenvolve com a intensa prática de shamatha, com as visões que nós teremos a respeito da vacuidade. Yes, we have glimpses of emptiness at this stage, just glimpses or flashes of emptiness. When we stop speeding, because we're all, so speedy, we don't assimilate anything properly. We don't investigate anything deeply enough. Everything is so superficial. And this constant movement doesn't allow us to see clearly at all. So when we suddenly stop speeding, psychologically, mentally speeding, but we're running after this and running after that, running after this and running away from that, all the time speeding, moving, then we become absolutely still. But we get a kind of backfire as kind of a repercussion of speed within the stillness. Because we are so confused between stillness and speed, then there's a tendency to create visions or hallucinations which do not have any substance whatsoever. So such non-existent hallucinations have no root. They have no background. Things shift, things move in front of our eyes, or we begin to see smoke passing by. We might begin to have a sense that our toes are gigantic and our body is tiny, or we have a gigantic head and a small body. We might think the ceiling is about to fall down above our head, or our cushion is moving around. So our vision changes and all kinds of sounds are heard. Some people might hear a complete orchestra with singing and chanting and different kind of tingling sensations in the body. And sometimes we become very frightened because we don't exist. We think we don't exist. Such experiences may seem profound, but as long as there is humor or playfulness involved in our practice, I don't think that they are a problem. When I first started practicing, I had all kinds of visions. It was a bit like being on LSD, but I wasn't on LSD. I was just doing a lot of practice. And all around me, the environment used to move. It never was static. It used to shrink, and then it would expand, and it would be like a wave. I'd be looking at a mountain, and it would be like a wave going up and down. All kinds of experiences that I wasn't familiar with. But then you begin to relax, and you understand that whatever is happening, it will come and it will go. It's not something permanent. And
these experiences are not really profound. It's just what happens when you change your focus from an outer world to an inner world. Then your subtle energies in your body, what we call lung, the movement of these energies also starts to change. So then we become very sensitive. We see things in different ways. We hear things in different ways. Yeah. So just let it come and let it go. It's all part of the path. Don't make it serious. Don't get worried about all these different things that might be happening in your practice. Just let them come and let them go. All right, Carla. Itching was a thing that I had. I felt like there were ants running all over my body. Yeah, there's scratching a lot. You know, this feeling, this sensation, but it's actually just these subtle energies beginning to move through these channels. But when you don't have a teacher to explain all this to you, then you can freak out and you can get really worried. My goodness, what's happening here? I see this and I see that and I feel this and I feel that and I hear this and I hear that. And there's nobody to say, relax, it's not important. Just let it come and go, come and go. All right. E quando nós estamos praticando shamatha, nós temos lampejos da vacuidade, nós temos lampejos da natureza vazia. Porque o que acontece é que nós paramos de acelerar. Se nós analisarmos como nós nos comportamos e estamos constantemente, nós estamos constantemente acelerados, sempre em movimento, sempre correndo atrás de uma coisa, fugindo de outra, sempre agitados. E com essa aceleração e com essa agitação, nós não podemos nos aprofundar de fato em nada. Porque com esse excesso de movimento, tudo é extremamente superficial. Esse constante movimento não nos permite ver com clareza. Porque estamos sempre correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, fugindo de outras coisas. E quando nós realmente sentamos para nos dedicar para a prática, nós paramos e ficamos ali, num primeiro momento, haverá a repercussão dessa velocidade, dessa aceleração na nossa quietude. E com isso, há a tendência a criarmos visões, que são como alucinações. Então, nós podemos perceber que as coisas se movem na nossa frente, nós podemos ver que há uma certa fumaça, uma certa neblina dominando o ambiente, nós podemos sentir que o nosso corpo está diferente, que os nossos dedos estão gigantes e que o nosso corpo é pequeno e que a nossa cabeça é gigante, o nosso corpo é minúsculo, ou que o nosso corpo é muito grande, a nossa cabeça é pequena. Nós podemos sentir também que o teto vai cair sobre a nossa cabeça ou que a almofada está girando. E de maneira que haverá diferentes sensações no corpo. Há diferentes sensações como se nós estivéssemos ouvindo uma orquestra de múltiplos, diferentes sons. E haverá também um certo medo de que nós estamos sentados ali e de que nós não existamos.
E é muito importante que na nossa prática, é por isso que nós precisamos de humor, de leveza, de brincadeira, desse sentimento de brincadeira, de sermos mais brincantes com a nossa prática. Eu mesma, quando comecei a praticar, eu tive muitas dessas viagens, né? Tive muitas visões e sensações das mais variadas tipos, de mais variados tipos. É como se, como algo semelhante a uma viagem com o uso de uma droga alucinógena como LSD, por exemplo. Mas eu não tinha tomado, né, LSD. Eu simplesmente estava praticando intensamente. E as sensações que eu tinha, por exemplo, eu olhava para uma montanha e aquela montanha parecia uma onda, se mexendo, subindo e descendo. E tinha várias sensações e visões e ouvia coisas diferentes. Mas aí eu comecei a relaxar, e quando você começa a relaxar e fica mais e mais relaxado, você passa a entender que o que quer que surja, vai surgir, passar e vai embora. E essas experiências, elas vão ocorrer. E por que elas ocorrem? Em essencial, porque o que acontece quando nós ficamos ali sentados, quietos na prática de chamata, é que acontece um movimento sutis das nossas energias, o movimento das nossas energias sutis começa a mudar. As nossas energias sutis começam a percorrer determinados canais. Então, nós vemos, ouvimos e sentimos de diferentes modos, diferentes experiências. Mas quando você passar por essas experiências, não torne isso sério. Não torne isso algo sério, não fique preocupado com essas experiências que ocorrem na sua prática. Na minha prática mesmo, por exemplo, eu sentia muita coceira. E eu me coçava de um lado e me coçava do outro, né? Como se tivesse um monte de formiga, né, pelo meu corpo. Na verdade, o que eram essas coceiras? Eram simplesmente as energias sutis se ajustando nos canais de energia do corpo sutil de energia. É por isso que é muito importante ter o acompanhamento de um professor. Porque o professor vai justamente saber diagnosticar por que você está sentindo determinadas coisas. Porque se você não tem esse suporte do professor, você vai estar lá na sua prática, ou você vai ficar com medo, vai dizer, ah, não, isso aí está acontecendo, eu vou parar de praticar, eu vou fugir disso, ou então vai achar que vai estar fazendo alguma coisa incorreta, ou vai ficar aflito. Por isso que o professor é extremamente importante, porque ele vai justamente te indicar o porquê aquilo está acontecendo e vai falar para você, relaxe. Isso não é importante. Essas visões que você está tendo, essas sensações, isso não é importante. Simplesmente deixe ir e deixe ir embora. Deixe ir e deixe ir embora. That's it, Tani. Okay. So, don't worry if any of these kinds of nyam. Again, we come back to this word nyam, which is temporary experiences. The second stage, this equal taste, is called ro nyam. So we have to see the equality here. Nyam means equal. So ro nyam means equal taste. Ro nyam is a slightly higher stage than the previous one. A little, we could say it's a little bit more on an adult level than just an infant level. We begin to experience the meaning of the Four Noble Truths. And we also begin to experience the simplicity of awareness. So although the sensorial hallucinations, they might continue,
they don't mean anything to us anymore. We just don't take any notice. There is a quality of one flavor, one taste. We don't say this is good and this is bad. We just leave it. Your shamatha practice continues in a very stable way. And at this stage, we've also developed a kind of mental stability. And so we're able to stay with the practice. We don't give up when we feel any kind of discomfort, because we are completely involved with shamatha. We also begin to see the simplicity and the straightforwardness of vipassana. So at the second stage of Ro Nyam, then shamatha and vipassana are combined. And that combination is the goal of the Burmese meditation schools in particular. They highly recommend the second category of vipassana as a most important experience. So those of you who have done a vipassana course with Goenkaji, then Goenkaji came from the Burmese school. He was taught by a Burmese master. And so then you start with shamatha, just observing the breath as it goes in and out of the body. And then you refine your perception. You look for more and more subtle feelings, sensations. Then you observe the breath as it enters and leaves your nostrils. And then you observe the breath as it touches the upper lip, as it before it enters and after it leaves, or when it's leaving the nostrils. So each stage, you're refining your perception more and more. And then you go on to scanning the body without stopping at all. It doesn't matter what the sensation is. You don't put a name on it. You don't say this is like this, and this is good, and this is bad, no values. And you just scan the body from the top of your head to the tip of your toes, up and down, picking up the minutest sensation, not passing any point in the body unless one has experienced some sensation. And you do this for days, weeks. And as you're doing this, then you begin to experience this, what we call equal taste, more and more, as your perception becomes more and more refined. And then you go on from there. So every stage is important. Okay, got it. Então, não fiquem preocupados com esses tipos de niyams, com essas experiências temporárias, com essas visões, ouvir coisas, né, essas experiências temporárias. Não fiquem preocupados quando isso acontecer. Quando nós tratamos do segundo estágio de Vipassana, o segundo estágio de Vipassana diz respeito a Roal Niyam, que é o sabor da equânime, o sabor da equanimidade. É um estágio, se diz que é um estágio mais adulto,
do que o estágio da criança, do que o primeiro estágio, né? É mais sutilmente adulto, mais maduro do que o estágio da criança. E nesse estágio, nesse segundo estágio de Vipassana, nós começamos a aprender o significado das 4 nobres verdades e começamos a compreender também a simplicidade da consciência desperta. Nesse segundo estágio, há o desenvolvimento da qualidade de um sabor, um gosto. Nós não dizemos isso é bom ou isso é ruim. Não julgamos se algo é bom ou ruim. E há essa qualidade de um sabor. E a nossa prática de shamatha continua estável. Nesse nível, há uma mentalidade estável. E essa mentalidade é tão estável que nós não desistimos. Nós não abandonamos a prática. Nós não desistimos porque nós estamos completamente envolvidos em shamatha. E também nesse estágio, nós vemos a simplicidade e a direção de Vipassana. Se diz que na meditação dos Burmese, na escola de meditação dos Burmese, há a menção que essa categoria de Vipassana é a mais importante. Em especial para Birmania. Birmania. It's país Birmania. Ok. Burma. Ok. Então, na escola de meditação da Birmania, Yeah. ela está corrigindo a minha tradução. Né? Então, na escola de meditação da Birmania, essa categoria de Vipassana é concebida como a mais importante. E, em especial, para aqueles que já fizeram o retiro de Vipassana com relação o retiro guiado pelos ensinamentos de Goenka G, a prática de Vipassana ela é iniciada, se começa com shamatha, com a atenção na respiração, do ar entrando dentro e do ar saindo do corpo, e você vai iniciando com essa atenção e em seguida você vai refinando a sua percepção. Você vai observando os detalhes dessa inalação e exalação. Você observa quando o ar entra, como ele toca nas narinas, como ele passa pelas narinas, e em seguida você vai percebendo como é que o ar entra e sai nas narinas e como o ar toca a parte entre o nariz e os lábios, como o ar toca os lábios. Você vai refinando a sua percepção. Você vai vendo cada vez mais e mais sutilezas a respeito do ar entrando e saindo do seu corpo. E, em seguida, você vai passando por um outro detalhamento de atenção. Você passa a escanear o seu corpo. E você vai escanear da ponta dos pés até o topo da cabeça, do topo da cabeça até a ponta dos pés, e você vai escanear o seu corpo e percebendo todas as sensações que existem quando a sua atenção está naquela determinada parte do corpo. E você não julga essas sensações. Você não fica dizendo que isso é bom, isso é ruim. Você não as julga. Você simplesmente vai escaneando o seu corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e você vai percebendo as sensações mais e mais diminutas. E você vai fazer essa prática por dias, por semanas. Então, imagine o que é uma pessoa ficar fazendo essa prática por semanas.
de maneira que a sua percepção vai ficando mais e mais refinada, mais e mais capaz de perceber as sensações diminutas. Porém, cabe ressaltar que cada estágio de Vipassana é extremamente importante. That's it, Tani. Yes, when one scans one's body, one cannot pass any point in the body unless one picks up some sensation, but one does not put any name or value on the sensation. One just keeps going, but one cannot keep going if you're starting at the top of your head and working down. You have to actually pick up the sensation of your hair growing out of your head. Now, this is what we are not familiar with. We're not familiar with this kind of very subtle perception. And here with these techniques, more and more we become aware of these very, very subtle sensations until finally, after you do this for, I can't tell you how long, but you begin to experience your whole body as an energy body, not as anything solid, and certainly not the way that we experience our body at this present time. So then the more we experience as our whole body as an energy body, then there is less this distinction between internal and external. That begins to fall away. So slowly through this practice, then our mindfulness and our awareness becomes more and more refined, more and more acute, precise, and at the same time more and more subtle. Okay. How many of you have actually done a Goenka course? Anybody here have done Goenka? Quantos de vocês 10 days of silence? Quantos de vocês participaram do retiro de Goenka, dos 10 dias de silêncio? Alguém aqui já participou? No? I thought many of you had done that course before, but no problem. It's a very good opportunity to spend 10 days doing intensive practice in silence. And usually they don't charge any money for this retreat. You just give a donation. So it's a wonderful opportunity. Most of these retreats are full. You have to reserve a place in advance. But there are a number of centers around Brazil where they have these 10-day retreats. So if you have that opportunity, I definitely recommend that you try it, because you really don't give yourself time to practice. So here you have 10 days where you just, that's all you do is just practice. For 8 hours every day, you sit. Well, how many of you do that? I don't think anybody does that. 8 hours a day of intensive practice. Of course, you're going to see some changes. Quando uma pessoa escaneia o corpo, nessas orientações a respeito de Vipassana, na prática de Goenka, quando uma pessoa vai escaneando o corpo, ela não pode passar para uma outra parte do corpo se ela não perceber todas as sutilezas que existem naquela parte por onde ela está passando. E lembre-se que ela faz o escaneamento
dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Ele não pode passar para uma outra parte se não tiver percebido todas as sensações na parte anterior. E é importante que quando nós passamos por esse escaneamento, quando passamos por uma determinada parte do corpo, nós não colocamos nenhum nome, nenhum valor, nenhuma característica, não tecemos nenhum julgamento. Nós simplesmente percebemos e vamos subindo ou descendo. Por exemplo, você chega num ponto que você sente, né, a sua cabeça. Você sente os seus cabelos crescendo, né, no topo da sua cabeça, para ver o nível de sutileza, né, o nível de minúcia de detalhe que você é capaz de perceber. E com essas técnicas, nós ficamos mais e mais capazes de perceber essas sensações diminutas. E vamos ficando mais e mais refinados, até que não posso estabelecer para vocês por quanto tempo, né? Depois de quanto tempo, mas chega num ponto que você é capaz de experienciar o seu corpo como um corpo de energia, como que não existisse nada sólido ali. É um corpo de energia. E quanto mais nos percebemos como um corpo de energia, há menos e menos distinção sobre aquilo o que é externo e o que é interno. Então, devagarzinho, nós vamos desenvolvendo a atenção plena e consciência desperta de uma forma muito mais acurada, precisa e aguda. Fica muito desenvolve de uma maneira muito mais sutil. Eu achava que alguns de vocês já tivessem feito o retiro de 10 dias de Vipassana. E eu recomendo que vocês façam quando vocês tenham a oportunidade, porque é uma oportunidade de fato muito boa. E eles não cobram um determinado valor, uma determinada taxa, simplesmente a pessoa faz uma doação. E há diversos centros no Brasil. E esses retiros, eles são muito frequentados. Você tem que reservar a sua vaga com bastante antecedência para que você possa ter acesso a esses retiros. E eu recomendo que vocês façam participem desses retiros, porque geralmente nós não temos tempo para praticar na nossa vida diária. Tudo é muito corrido e acelerado. Então, nós não paramos de fato para praticar na nossa vida diária. E nesses retiros, vocês praticam 8 horas por dia. Né? Quem de nós aqui pratica 8 horas por dia? Certamente, nenhum de nós consegue praticar por 8 horas por dia. E, com certeza, participando desses retiros, praticando 8 horas por dia, vocês com certeza verão algumas mudanças. That's it, honey. Yes. So also Theodora and Scott, in Australia, I think there are also many Goenka courses being given every year. So if you have that opportunity, do try and participate at least once. So I know there is a center between Sao Paulo and Rio. I think there are quite a few centers now. I did a Goenka course in 1971 or 1972 in India with Goenkaji and his wife personally. I mean, he's dead now. He died many years ago. But I asked His Holiness the Dalai Lama, I said, what do you think about this? Do you think it's useful to do such a type of course? And he said, yes, go ahead. There's no harm. See how you feel about this after you've done it. So many of us, including Alan Wallace and a few other famous people today,
We all did this Goenka course in the early 70s. And it was a very beneficial experience, I think, because as I say, in the Tibetan tradition, in the beginning especially, not many of us give ourselves the opportunity to actually sit in silence for 8 hours a day. A lot of stuff comes up that it's like you're opening the door of your mental processes to manifest in all kinds of ways. So you begin to see things that you would never usually see. I think it's a very useful opportunity. Para Theodore e para o Scott, na Austrália também deve haver os centros do Goenka, né? Os cursos do Goenka. É bom fazer todos os anos, pelo menos uma vez por ano, há esses cursos. E é bom que nós realizemos pelo menos uma vez. Aqui no Brasil tem um centro entre São Paulo e Rio, e há em diversos lugares aqui no Brasil também. E em 1971 ou 1972, eu fiz um retiro recebendo os ensinamentos diretos do Goenka e da sua esposa na Índia. E antes de ir para o retiro, eu perguntei para o Dalai Lama. O que ele achava, se ele achava que seria bom eu fazer o retiro. E ele falou, vai fazer o retiro, não vai ter prejuízo nem mal nenhum, vá fazer. E veja como você vai se sentir depois de ter feito o retiro. E naquela época, várias pessoas que são bem famosas atualmente, como o Alan Wallace, vários foram fazer esse retiro, receber esses ensinamentos, e era uma experiência muito, muito especial, porque quantos de nós, de fato, reservam um tempo para você ficar, de fato, sentado e parar ali por 8 horas? Quando se faz isso, muitas e muitas coisas vão aparecendo, muitas e muitas coisas. É como se você abrisse a porta para os seus processos mentais se manifestar, para que eles se manifestassem. Você abre a porta totalmente para que eles surjam ali. Então, é uma oportunidade muito útil. E eu recomendo que vocês façam pelo menos uma vez. Okay, so now we come to thank you. We come to the third stage of Vipassana here. And in Tibetan, they call it Teshin Mikpa. And Te means that, Shin means like, so Teshin means like that. And Mikpa means perception in Tibetan. So perception, understanding, or knowledge. So Teshin Mikpa means seeing things as they are, which is known as the Maha Vipassana experience. The great Vipassana experience is seeing things as they are. The Maha Vipassana experience creates a link between the Theravada and the Mahayana practice, in that you begin to experience emptiness or shunyata. Shunya means empty, and ta is what makes it a noun. So shunyata
means emptiness. You sense that you are basically shunya, or empty. Our psychological makeup, the embellishments or the fabrication that we indulge in, and our thought process are all non-existent. Because awareness is very direct, precise, and simple, then it brings about this dimension of spaciousness, and also gives us a glimpse of shunyata. So we begin to see not only simplicity, but emptiness or intangibility. In Mahavipassana, then a quality of conviction begins to take place, a primitive shunyata experience. So Mahavipassana is a step further than equal taste, because with Mahavipassana, we begin to have a glimpse that we are inherently nothing. There's nothing to identify with. Not as a meditation experience alone, but a kind of fundamental devastation of who we think we are and how we would normally identify ourselves. This is destroyed. And the more we see clearly that the way we identify ourselves is a total illusion, that we're constantly recreating this idea of there being something here, an entity, something here, perceiving something there, another entity. So both the subject and the object and the action of seeing are all empty of inherent existence. Everything depends on conditions to appear to exist. Okay, Kana. Então, o terceiro estágio de Vipassana diz respeito a Tetin Migpa. Tetin é como isso, desse modo, e Migpa tem relação com percepção, entendimento, conhecimento. É ver as coisas como elas são. E nesse terceiro estágio de Vipassana, se diz que há a experiência do Mahavipassana, né? O Vipassana supremo, superior. Porque nessa experiência do Mahavipassana, nós vemos as coisas como elas são. E nessa experiência se cria um link entre o Theravada e o Mahayana. Porque a experiência do Shunyata. Shunya, que significa vazio, e o Ta significa fazer o nome. É o sentimento de que você é vazio. O seu arcabouço psicológico, a sua fabricação mental, os seus processos mentais são não existentes. Porque o estado desperto, a consciência desperta, ela é muito simples, direta, em que há a plena captação da espaciosidade.
nós não vemos só simplicidade, nós vemos a vacuidade, a intangibilidade. O Mahavipassana também possibilita a qualidade da convicção. O Mahavipassana é um passo adiante do sabor equânime, do sabor da equanimidade, que era o segundo estágio. E no Mahavipassana, nós temos a experiência de que nós, inerentemente, nós não somos nada. Há a devastação fundamental de quem nós pensamos que somos e há a devastação fundamental de quem nós nos identificamos que somos. Essa nossa autoidentificação é uma constante ilusão que estamos recriando de novo e de novo. Essa constante criação de que há uma entidade aqui que está criando algo lá. No Mahavipassana, nós compreendemos essa existência inerente, de que tudo depende de condições para que apareçam de um determinado modo. That's it, Annie, what I could understand. Yeah. Here I'm kind of suggesting that you go to a Goenka meditation course, but I think with the COVID virus, I think anything like that has been canceled. The same as me going around the country teaching groups. Impossible, we can't even bring 5 people together, let alone 60, 70, 100 people together. Sometimes in these courses, there are that many people. So with the virus, I think all these group meditations are on hold. Nothing's going to happen until we can find some way to really work with the virus, go beyond the virus. All right, so in Mahavipassana, Maha means great. So if we translate Mahavipassana, it means greater insight, deeper insight. Like Mahayana, you have Theravada, which is Hinayana, which I don't like the translation, lesser vehicle. It's not lesser at all. And then you have Mahayana, which means greater vehicle. And then you have Vajrayana, which is the indestructible vehicle or the diamond vehicle. So here we're talking about Mahavipassana, which is the greater insight, deeper insight. So there's an enormous feeling of being helped out rather than helped in. So we're being pulled out of whatever realm we are in, into a realm. When we talk about realm, we're talking about psychological states. So we're being pulled out of whatever realm we're in or psychological state that is completely empty. We begin to realize that we do not have an origin and we don't belong anywhere. We're treading on a path that is a path in terms of experience, but no longer a concrete path. So at this stage, there might be a lot of fear of letting go of everything that we hold on to for a sense of security, for a sense of false security. You know, even the life insurance that some people have, you know, it gives them a sense of false security, though we can actually die at any moment.
You know, having an insurance doesn't guarantee that we're not going to die. We begin to, we begin to see things in a different way. It's as if we're riding a horse. I don't know if anybody's ridden a horse, but all of a sudden you let go of the reins, and that's what guides the horse. You feel like you're in control of the horse if you're holding on to the reins of the horse. Or let's have another example. If your car begins to go by itself, and maybe the steering wheel doesn't work, then something slowly begins to take over. So the path comes to you. You don't go to the path. So then the practice becomes constantly apparent, constantly evident. It is in your mind all the time. So a lot of fear can arise and a lot of concern can arise because it's something unfamiliar. Our mental processes are unfamiliar. And there's nothing that we can hold on to for our usual sense of full security. We have to let go of everything that we know. Okay, Hannah. Eu estou sugerindo que vocês façam o curso do Goenka, que vocês participem do retiro de Vipassana do Goenka, mas, na verdade, no momento em que nós estamos vivendo, não é possível fazer esses retiros por causa do Covid. E então, inclusive, nem eu mesma posso sair daqui para dar os ensinamentos em outros lugares, como eu fazia antes. Até que não se tenha uma solução para o vírus, né, esses retiros provavelmente não serão realizados. De maneira que nós estamos tratando aqui do Mahavipassana. Maha significa grande, grandioso. Significa insight mais profundo. Insight maior. E há essa divisão de classificação de nomes que eu não acho um nome muito apropriado, de que Mahayana é o grande veículo e Hinayana é um veículo menor, um veículo inferior. E Vajra é o veículo indestrutível, é o veículo do diamante. Quando nós tratamos de Mahavipassana, Mahavipassana significa grande insight. Insight mais profundo. E você tem o sentimento de que nós estamos sendo empurrados para outros reinos. E quando eu falo aqui de reinos, são estados psicológicos. Estados psicológicos de que nós estamos em um vazio completo. De que nós somos completamente vazios. E nós somos capazes de ver que nós não temos origem. Nós não pertencemos a lugar algum. Simplesmente nós estamos passando por determinadas experiências. E não há um caminho concreto. E nós passamos por todas as nossas falsas seguranças. Inclusive, hoje, se nós temos um seguro de vida, por exemplo, o fato de nós termos um seguro de vida não garante que nós não vamos morrer, né? Então, é como se nós estivéssemos sobre um cavalo, e nós estivéssemos andando com esse cavalo,
e começasse a chover intensamente, e nós nos agarrássemos no cabresto ali do cavalo, para que houvesse a possibilidade de sermos conduzidos. Ou é como se nós perdêssemos o controle do carro, né? Você perde o controle do carro, e é como se o caminho viesse até você, como se a estrada fosse até você. E o caminho se torna constantemente aparente e constantemente evidente. E muitos sentimentos podem surgir, porque é algo que não é familiar. Não existe nada que possamos sentir, né, por essa falsa segurança. Nós simplesmente devemos deixar ir tudo aquilo que nós sabemos. That's it, Annie. Yes, so the positive, more positive aspect of Mahavipassana is a kind of experience that can lead to celebration. It depends on our attitude. If our attitude is that the world is playing a trick on us, then we'll probably complain to everybody, or at least we'll try to find a source of our complaint, so that our ground will be solid and our ideas will be appreciated. However, if we don't have that attitude of competitiveness, then realizing that there is no ground at all, it becomes a source of celebration and joy. But at the moment, we haven't seen that. So maybe there's an element of fear of having to let go of everything that we know or we think to be real. Real means in the sense of actually existing in the way we think it does. That's the illusion, the illusory element. So at this stage, the experience that we have nothing to hold on to, it becomes more continual. There's some kind of continuity there. And that experience will go on until a certain level of our Vajrayana approach takes on a different form. It becomes more sophisticated. However, in this case, it is just the simple experience that we exist, but at the same time, we don't have any ground. We have no ground because awareness is constant. And the characteristic of awareness is emptiness. Awareness doesn't have a portrait, doesn't have a reflection, doesn't have a way of identifying itself. So a positive feeling of nothingness becomes very real at the stage of Teshin Mikpa, this third stage, or Mahavipassana. Now, please, once again, when I say nothingness, let's look at that in 3 syllables. The first syllable is no. Then we could have a dash. And the second is thing. And then the third is ness. So no thingness. That means there's nothing to classify as an object.
there's no way to identify this illusory objective world. It doesn't really exist as an objective world. Everything depends on our mental processes, how we see things, how we interpret what we see, how we react to what we see. It's all, we're talking about the dimension of our mental processes, nothing outside of our mental processes. So when I ask you to investigate what is actually making you feel good or bad, I'm not interested in any of the external conditions, where you are, what happens, any of this. No, I just want you to look at your own reaction to whatever it is. Now, what is it that makes you feel good? Forget about the object out there. What is it in your mental processes that is the key to feeling good? And what is it within your mental processes that makes you feel bad? So don't give me an answer. I'm not interested in any of the external conditions. I'm only interested in how you see things and how you create this positive or negative feeling. Yeah? That's all. So you need to keep on investigating next week, as well as doing the other elements of practice, the 20 pauses, and I'm adding on the mantra as well. So you can see in your daily life, you know, there you are, everything's going fine, ba-ba, 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 and then something happens. And that so-called positive feeling turns into a negative feeling. Why? That's what you need to investigate for me. So, all right, Colin, let's come back to this. Mahavipassana can lead to celebration. All right. O aspecto mais positivo de Mahavipassana é um tipo de experiência que nos leva à celebração. E depende, e esse aspecto positivo vai depender da atitude, como nós concebemos o mundo. E por vezes nós podemos conceber que o mundo está aprontando um truque sobre nós. E se nós achamos que o mundo está aprontando um truque sobre nós, nós vamos começar a reclamar, a culpar que algo externo está nos deixando de tal ou qual maneira. Nós desenvolvemos um comportamento altamente competitivo. E quando você vai se dedicando para o Mahavipassana, nós percebemos que não há chão. Talvez haja um tipo de medo de nós deixarmos ir tudo que nós pensamos que existe da maneira que nós julgamos que exista. Então, nesse estágio de experiência, não há nada em que possamos nos segurar. Nesse estágio, há um certo tipo de continuidade, que continua, né, até que a abordagem vajrayana vai se tornando mais sofisticada. Porque nesse estágio, há a experiência de que nós existimos, porém não há um chão. E nesse estágio dessa experiência, que não há chão, há as características de vacuidade. O nosso estado desperto, ele não tem retrato, ele não tem uma auto-identificação.
E nós dizemos que no Mahavipassana há o que em inglês nós temos que pensar como 3 palavras. Know, tracinho, thing, tracinho, ness. Que significa que não há coisas para que nós possamos classificar como objetos. Não há modo de nós classificarmos o mundo dos objetos. Tudo depende do nosso processo mental, tudo depende de como nós pensamos. Não há nada, não existe nada fora dos nossos processos mentais. E com relação à prática que eu estou pedindo para vocês fazerem essa semana, quando eu pergunto o que faz você se sentir bem ou ruim em determinada circunstância, não olhe para nada externo. Esqueça que um objeto lá fora é o que está proporcionando o que você está sentindo de bom ou do ruim. Eu quero que vocês vejam o que ocorre no processo mental. O que ocorre no processo mental que faz você se sentir bem ou se sentir mal. Eu estou interessada em como você vê as coisas. Como você cria as coisas e como você cria essas coisas como sendo algo positivo ou algo negativo. Então, façam isso durante a semana. Façam também as 20 pausas diárias. E se pergunte como você está se sentindo e como há essa oscilação de esse sentimento positivo se torna um sentimento negativo. E também nós vamos acrescentar essa semana a prática do mantra de Cherenzig. Okay. Okay, Annie, that's it. In Mahavipassana, it's as though we have been released. And the example is, it's like catching a fly and throwing it out of the window so that the fly can fly away rather than being squashed on the table. You know, every day, because my house has so many windows, everything usually flies through. Birds fly through, all kinds of insects at the moment. I don't know why, but bees, big African bees, there's something in the house that they're attracted to. And so many bees trying to get in. So I can't open up any window at the moment, because if I open the windows, there's so many bees, and then many of them die trying to get out. So I don't kill anything. I try not to kill anything. Of course, when you don't see where you're walking, then of course you can kill a few ants. I try not to, but it's really difficult when you're walking or accidentally you put the water in the sink and you haven't looked in the sink, and there's many moths at this time because of the light at night and living in the forest. And so if you look at the windows now, you'll see so many insects trying to get to the light. So in the morning, I spend a lot of time picking up all the insects that are still alive and gently putting them outside so I don't step on them and they don't get killed. So this is the feeling. It's as though we have been released. The idea of released or liberation
in the Mahavipassana discipline is to have this glimpse of groundlessness. There's nothing to stand on. There's nothing to hold on. Nothing to hold on to. So the basic idea is that the closer you are to the awakened mind, the more our development takes us in that direction, the more groundless we are. Okay, Carla. Groundlessness, nothing to hold on to. Nothing to hold on to for a sense of security. We're always trying to feel secure in some way, as if we really exist. So anything that threatens our sense of security, then it makes us feel a lot of discomfort. No Mahavipassana, é como se nós fôssemos soltos, fôssemos liberados, né? Libertados. É como se nós pegássemos uma mosca e nós a lançássemos pela janela. Na minha casa, por exemplo, há muitos insetos. Em especial, há muitos insetos que estão tentando entrar e eu não posso abrir as janelas. E existe alguma coisa na minha casa que atrai as abelhas africanas. Tem alguma coisa na minha casa que as abelhas africanas gostam bastante e elas querem entrar aqui na minha casa. E há muitos e muitos insetos. E eu não mato nenhum inseto, né? E eventualmente pode acontecer porque às vezes eu estou pisando em algum lugar e não vejo, ou por causa da luz, elas acabam indo, ou acidentalmente algum inseto vai para a pia. E como existe uma luz aqui à noite, acaba atraindo os insetos. E eu sempre olho para as janelas e quando amanhece eu tento soltar esses insetos que restaram. E gentilmente eu coloco esses insetos para fora. E é esse o sentimento do Mahavipassana, como se nós fôssemos libertados, liberados, nós somos soltos. E nós somos soltos porque nós justamente temos esse lampejo da ausência de chão. Temos esse lampejo de que não há nada a nos agarrar. E quanto mais você está perto da consciência desperta, mais e mais você está se sentindo sem chão. Mais e mais nós estamos conscientes de que não há nada a que nos agarrar. Não há nada que nós tenhamos que segurar para nos dar segurança. Como se nós... não há nada a que nos agarrar para nos dar a segurança como se nós de fato existíssemos. E por vezes, geralmente, quando nós pensamos nisso, nós achamos que quando não há segurança, nós nos sentimos desconfortáveis. Mas no Mahavipassana, nós nos sentimos livres, completamente libertos, liberados. Porque nós sentimos que não há nada a que nós devemos nos agarrar. That's it, Annie, what I could understand. Now, in terms of the idea of egolessness, then the closer we are to enlightenment,
then the less ego there is. So egolessness is the root of Vipassana, since the ego provides us with an ongoing ground or an ongoing reference point, then we're losing our foundation. Therefore, we are helped out. Remember what I said about, it's not about being helped in, it's about being helped out. We lose our reference point and we become thinner and thinner, or more and more transparent. So the Vipassana experience cannot be given birth to. It cannot be developed or taught unless there is some understanding of egolessness. At the Mahavipassana level, we have been introduced to the egolessness of the idea of self. And we are just about to be introduced to the egolessness of phenomena. But we haven't actually been completely introduced as yet. We just have a glimpse of it. If we talk in ordinary language, shamatha is simply the experience of concentration, of being able to concentrate without distraction. It's been said in the text that even a hunter can develop shamatha by having one pointedness on the target. Hunters develop their mindfulness or their concentration when they have a target. So you could develop a form of shamatha independent of Vipassana, but to shift from that to a Buddhist type of concentration or shamatha, you have to have some experience of or some feeling for egolessness. If you have a sense that that is a possibility that is just about to present itself to you, then you will practice in that way. You have some clear direction of what to look for. Mahavipassana, we could say, is influenced by Mahayana. When you become highly trained in Theravada and thoroughly absorbed in shamatha practice, then our outlook and our experience naturally becomes Mahayana-like. No matter what kind of Theravada school you may be in, the various philosophical labels and distinctions are irrelevant as far as we are concerned when we're actually in the practice. So unless we develop Vipassana and realize the importance of awakening, we will only have a very distant view of Vajrayana or even the more advanced levels of Mahayana, of Vajrayana. No, more advanced levels of Mahayana.
So it's necessary to have that kind of basic training and growth. The Vipassana experience and practice is absolutely necessary for a person who follows the Buddhist path and a person who really wants to understand the teachings of the Buddha, both intellectually and intuitively. Vipassana practice is necessary. So we have to make an acquaintance with ourselves. We have to meet ourselves to know who we are and what we are. And without Vipassana experience, we don't have any idea of who we are, or what we are, or how we are, or why we are at all. So it's very important, and I feel absolutely necessary to respect the need for Vipassana experience and practice. Really essential. Okay, Carla, that's it for today. Em termos da ideia da ausência do ego, uma ausência de criação do ego, quanto mais o indivíduo vai se iluminando, menos criação do ego existe. Porque a existência do ego, a criação do ego, o robustecimento do ego, nos impede de alcançarmos a iluminação. Porque nós só vamos seguir adiante quando nós perdemos o nosso chão fundamental. E quando nós estamos praticando uma Vipassana, é como se nós fôssemos ajudados de fora. Nós somos empurrados para fora. E nós vamos ficando muito mais finos, muito mais transparentes. E a experiência de Vipassana, ela não pode ser desenvolvida se nós não compreendemos o significado da ausência do ego, da ausência dessa ideia de eu. E na prática do Mahavipassana, nós temos esses lampejos. Quando nós estamos tratando de shamatha, shamatha é tratada por vezes como ela é simplesmente a experiência de nós nos concentrarmos sem distração. Mesmo um caçador, ele pode desenvolver shamatha, porque ele desenvolve a concentração mais refinada quando ele tem um alvo para atingir. E ele se concentra naquele alvo tão completamente que nada o perturba ou o distrai. Então, mesmo o caçador pode desenvolver shamatha. E se você cultiva a shamatha, você alcança o sentimento da ausência do ego. E se há a possibilidade da ausência do ego, então você pode praticar desse modo e você terá a direção clara daquilo que você busca. Mahavipassana é influenciado pelo Mahayana. E quando você pratica o Theravada e pratica intensamente, você é absorto na prática de shamatha e a nossa experiência se torna Mahayana. Quando nós estamos desenvolvendo Vipassana, nós estamos desenvolvendo um estado desperto mais avançado no nível Mahayana.
Mas, de toda maneira, é necessário ter esse treinamento básico e ter o seu progresso, o seu crescimento. E por isso que os ensinamentos Theravada são essenciais para quem quer seguir nesse caminho. São essenciais. Em especial, quando nós tratamos de Vipassana, é necessário que nós compreendamos Vipassana tanto intelectualmente como intuitivamente. Nós temos que Vipassana faz com que nós possamos nos encontrar com nós mesmos, nos encontrar com o que somos, quem somos, como somos, por que somos. Sem Vipassana, nós não temos as respostas para essas indagações. Nós não acabamos não nos encontrando com quem de fato nós somos, com o que nós somos, com como somos e com o que porquê somos. E nós temos que respeitar a necessidade de nós fazermos Vipassana como a nossa prática essencial. That's it, Annie, what I could understand.